Oi! Nessa aula, eu vou começar a falar sobre acidez de compostos orgânicos. Tudo o que eu vou falar aqui se refere à acidez termodinâmica em solução, ou seja, nós estamos assumindo que a transferência de próton acontece quase que instantaneamente quando o ácido e a base se encontram em solução. Antes de começar, a gente precisa lembrar que a variação da energia de Gibbs é diretamente proporcional ao pKa. Por exemplo, quando o valor de pKa é positivo, o ΔG da ionização do ácido é positivo e, portanto, o processo não é espontâneo. Além disso, a espontaneidade da ionização de um ácido pode ser favorecida quando há diminuição da entalpia, ou seja, a liberação de calor, ou um aumento do número de microestados para dispersar a energia do sistema durante a transformação, ou seja, aumento da entropia. Veja o processo de ionização dessas moléculas. Tem uma base envolvida que, para simplificar, eu não estou mostrando. Temos o etano, a metilamina, o metanol e o metanotiol, que também é chamado de metilmercaptana. Quando esses compostos são desprotonados, são obtidas bases carregadas negativamente. Átomos eletronegativos ou muito polarizáveis estabilizam essa base conjugada. Nós vamos elaborar essas ideias nos próximos slides. Pelos valores de pKa, nós podemos inferir que o etano é um ácido mais fraco entre todos os ácidos dessa lista. Uma explicação simples desse resultado se baseia na comparação da estabilidade das bases conjugadas em relação à estabilidade do ácido. Na prática, o que nós fazemos é analisar a espécie carregada e inferir como fatores estruturais e do meio estabilizam ou desestabilizam a carga. A base conjugada do etano, o etaneto, é menos estabilizada do que as outras bases, porque o carbono é um elemento menos eletronegativo comparado ao nitrogênio e ao oxigênio, como você pode ver pelos valores de eletronegatividade em eletronvolts aqui nessa tabela. A estabilização da carga nas bases conjugadas que possuem elementos mais eletronegativos é melhor, e por isso os ácidos correspondentes são mais ácidos. Agora, se a gente compara o etanol e o metanotiol, o pKa mostra que a mercaptana é muito mais ácida que o álcool, mesmo o enxofre sendo menos eletronegativo que o oxigênio. Isso acontece porque o enxofre tem maior raio atômico do que o oxigênio, o que o torna mais polarizável e, portanto, dispersa melhor cargas negativas ao redor do núcleo. O Ralph Pearson classificou átomos muito polarizáveis como macios e átomos pouco polarizáveis como duros. Como você pode ver aqui nessa tabela de dureza, o enxofre é mais macio que o oxigênio. Por isso, o metanotiolato é mais estabilizado em relação ao ácido do que o metóxido em relação ao metanol. Essa é a mesma simplificação que a gente usa para racionalizar o aumento da acidez do HF para o HI nos ácidos fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Mas a eletronegatividade de átomos e grupos pode não ser óbvia. Por exemplo, olhe os pKa's do etano, eteno e etino, que foram medidos em relação à água. A escolha de palavras aqui é muito importante. Não dá para medir experimentalmente o pKa de nenhuma dessas espécies em água, por causa do efeito de nivelamento. Mas a gente pode usar a água como referência e obter esses valores através de cálculos teóricos ou extrapolações. Repare que esses valores de pKa são muito altos, o que implica que as bases produzidas pela desprotonação desses hidrocarbonetos aqui são muito fortes. Contudo, a base conjugada do etino, na qual a carga negativa está localizada em um carbono sp, é muito mais estabilizada do que a base conjugada do etano, que tem a carga localizada no carbono sp3. Isso acontece porque quando maior o caráter S do átomo de carbono, mais eletronegativo é esse átomo, dada a maior probabilidade dos elétrons em orbitais s estarem próximos ao núcleo do que os elétrons em orbitais p.
como a gente pode ver nesse diagrama de probabilidade radial. Então, cargas negativas localizadas em carbono sp, que tem 50% de caráter S, porque são o resultado da hibridização de um orbital S e de um orbital p, são mais estabilizadas do que cargas negativas localizadas em carbonos sp2, que tem 33% de caráter S, ou de carbonos sp3, que tem 25% de caráter S. Agora, vamos comparar a acidez da acetona e do ácido acético. Repare que o pKa do ácido acético, tanto em relação à água quanto em relação ao dimetilsulfóxido, abreviado DMSO, é mais baixo do que para a acetona. pKas em relação ao DMSO podem ser estimados através do método desenvolvido pelo Frederick Bordwell. Eles são maiores que os valores em água, porque o DMSO é menos polar que a água e estabiliza menos as bases conjugadas carregadas. Pelos valores de pKa, sabemos que o ácido acético é um ácido mais forte que a acetona. Note que as bases conjugadas da acetona e do ácido acético estabilizam a carga negativa por ressonância e a carga está distribuída entre 3 átomos nos dois casos. Esse efeito de delocalização por ressonância foi chamado pelo Christopher Ingold de efeito mesomérico. O acetato delocaliza a carga por mais átomos de oxigênio comparado à base conjugada da acetona e, portanto, estabiliza melhor a carga negativa. Agora, vamos comparar a acidez do tolueno, da anilina, do fenol e do tilfenol. Considerando os valores de pKa obtidos tanto em relação à água quanto em relação ao DMSO, a acidez aumenta do tolueno para o tilfenol. As bases conjugadas de todos esses ácidos têm a carga negativa estabilizada por efeito mesomérico, que é uma forma de dizer que a carga negativa se delocaliza pelo anel aromático. Mas, independente do composto, essa delocalização é parecida e, portanto, não explica essa grande diferença na acidez dos compostos. A explicação deve ser algo que é diferente nas bases conjugadas. O tolueno é o ácido mais fraco, porque sua base conjugada delocaliza a carga somente em átomos de carbono, que é um elemento pouco eletronegativo e relativamente pouco polarizável. A anilina é convertida em fenilamideto, cujo átomo de nitrogênio é mais eletronegativo do que o carbono, estabilizando melhor a carga negativa. O mesmo efeito é observado no par fenol-fenolato. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono e que o nitrogênio, e por isso a carga negativa é mais estabilizada no fenolato, tanto em comparação com o fenilamideto, quanto comparado à base conjugada do tolueno. O aumento da polarizabilidade do átomo também é importante. Assim, o tilfenol é mais ácido do que o fenol. Essa explicação você já ouviu antes nessa aula, né? Mas esses compostos aromáticos são muito mais ácidos do que os compostos que nós vimos no início. Essa diminuição do pKa é resultado da delocalização da carga negativa no anel aromático. Substituintes podem ter grande influência sobre a acidez de compostos aromáticos. Considere esses fenóis substituídos na posição para. Para é a posição 4 em relação a um grupo na posição de referência, que nós chamamos de posição ipso, que nesse caso tem uma hidroxila ligada. Olhando os compostos nas pontas, percebemos que o paranitrofenol é cerca de 1000 vezes mais ácido que o parametoxifenol. Isso implica que o paranitrofenolato é mais estabilizado frente ao paranitrofenol do que o parametoxifenolato frente ao parametoxifenol. Aqui nós temos duas estruturas de ressonância do paranitrofenolato. Observe que a carga negativa se delocaliza do oxigênio do fenolato até o oxigênio do grupo nitro. Ou seja, o grupo nitro pode ser considerado atraente de elétrons por ressonância, o que é também chamado de efeito mesomérico atraente ou efeito -M. No parametoxifenol, eu selecionei 3 estruturas de ressonância. Essa aqui mostra que a densidade de carga negativo
no carbono em frente ao oxigênio. E essa outra mostra que o oxigênio da metoxila pode ter um par de elétrons delocalizado pelo anel, aumentando a densidade de carga negativa do carbono do anel que está em frente ao oxigênio. Esse oxigênio que está carregado negativamente no fenolato. Lembre-se que estruturas de ressonância não existem fisicamente e que a importância de cada uma delas se baseia nas propriedades experimentais do composto estudado. Nós sabemos experimentalmente que o parametoxifenol é um ácido mais fraco que o paranitrofenol e que o fenol. Então, o grupo metoxila deve estar doando mais densidade eletrônica negativa quando comparado ao hidrogênio do fenol e ao nitro do paranitrofenol. Como essa doação pode ser demonstrada por estruturas de ressonância, pode-se dizer que o grupo metoxila é doador mesomérico, ou tem efeito mais M. Para explicar a acidez desse composto, o efeito doador mesomérico é mais importante do que a eletronegatividade do oxigênio, que estabiliza a densidade de carga negativa. O paracianofenolato tem a carga negativa delocalizada do oxigênio do fenol até o nitrogênio da nitrila, e por isso o grupo ciano é um substituinte atraente de elétron por efeito mesomérico. Mas e o CF3? A carga se delocaliza por ressonância até o carbono vizinho ao grupo CF3. Os átomos de flúor são muito eletronegativos e polarizam as ligações com o carbono, deixando o elétron deficiente, ou seja, com um delta+. Esse carbono elétron deficiente está separado por uma ligação sigma de um carbono do anel, que tem carga parcial negativa. A interação entre esses grupos estabiliza a carga negativa do fenolato. Esse tipo de efeito é chamado de efeito indutivo, e em algumas referências ele também é chamado de efeito polar. O grupo CF3 é um grupo atraente de elétron, por efeito indutivo, que pode ser chamado também de efeito -I. Como não conseguimos escrever uma estrutura de ressonância que ligue o CF3 ao anel aromático, não há efeito mesomérico desse grupo. Uma coisa parecida acontece com o paracresol. O grupo CH3 é doador de densidade eletrônica negativa. Uma forma simplificada de entender isso é lembrar que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio e desenvolve carga parcial negativa que desestabiliza a base. Essa justificativa explica o valor mais alto de pKa do paracresol comparado, por exemplo, ao fenol. Vamos complementar essa análise olhando os mapas de potencial eletrostático das bases conjugadas de todos esses compostos. A gente está usando os valores de pKa dos ácidos conjugados, ou seja, o pKaH das bases. O valor de pKaH aumenta conforme o substituinte em para doa densidade eletrônica negativa para o anel aromático, desestabilizando a base. Substituintes atraentes, por outro lado, contribuem para a estabilização da carga negativa. No mapa do paranitrofenolato, a densidade negativa nos átomos de oxigênio e pouca densidade negativa no anel. Isso corrobora a nossa explicação da estabilização da carga negativa por efeito mesomérico atraente. No paracianofenolato, a carga está distribuída entre o oxigênio do fenolato e o nitrogênio da nitrila, o que novamente está de acordo com o efeito -M. O paratrifluorofenolato mostra que a densidade de carga negativa no anel é um pouco maior, comparada, por exemplo, ao paranitrofenolato. Mostra também que a carga parcial negativa no carbono 4 do anel está sendo estabilizada porque está ligada a um átomo de carbono elétron deficiente, que tem cor azul no mapa de potencial eletrostático. Essa estabilização por efeito indutivo atraente de elétron ocorre pela ligação sigma, porque não há estrutura de ressonância que ligue o CF3 ao anel. O parametilfenolato tem uma grande densidade de carga negativa no anel,
Mas nossa explicação de efeito puramente indutivo do carbono da metila precisa de alguns ajustes para explicar a cor verde do carbono no mapa. Há um outro efeito envolvido, chamado de hiperconjugação. A gente não precisa se preocupar com isso agora, e podemos dizer que grupos alquila têm efeito indutivo, ou efeito polar, doador de densidade eletrônica negativa, para a maioria dos casos que nós vamos estudar. Agora, vamos olhar a distribuição do parametoxifenol. O oxigênio da metoxila atrai densidade eletrônica negativa do anel aromático e da metila por efeito indutivo atraente, também chamado de -I. Mas se esse efeito fosse muito pronunciado, esse grupo metoxila estabilizaria a carga negativa, o que não acontece, visto que o ácido conjugado do parametoxifenol é o menos ácido dessa lista. Então, o fato desse oxigênio rico em elétrons estar ligado ao anel aromático por um carbono também rico em elétrons desestabiliza essa base. Em resumo, a metoxila é um grupo atraente indutivo e doador mesomérico, e na maior parte dos compostos aromáticos, o efeito doador é mais importante do que o atraente de elétrons indutivo. Esses efeitos opostos explicam parcialmente a pequena diferença no pKa do parametoxifenol e do paracresol. Finalmente, nós chegamos ao fenol. Você percebeu que os carbonos nas posições orto, ou 2, e para, ou 4, do fenolato têm alta densidade de carga negativa, mas o meta não tem? Então, o efeito mesomérico doador ou atraente vai ser, em geral, muito maior quando o substituinte estiver nas posições orto e para do anel. Efeitos indutivos, por outro lado, diminuem com o aumento da distância do substituinte do centro com a carga. Vamos tentar resumir o que aprendemos sobre efeitos de substituintes em sistemas aromáticos. Substituintes doadores e aceitadores, ou, se você preferir, aceptores de elétrons, eles podem atuar de várias formas. Nós aprendemos duas, o efeito mesomérico e o efeito indutivo. O efeito mais M desestabiliza cargas negativas, pois aumenta a densidade negativa por ressonância. O efeito atraente mesomérico, ou -M, estabiliza a carga, pois delocaliza a carga negativa por um maior número de átomos. Efeitos indutivos ocorrem pelas ligações sigma, e não há estruturas de ressonância que mostrem delocalização de carga entre o substituinte e o anel. Grupos doadores indutivos desestabilizam o ânion por aumentarem a densidade de carga negativa no sistema. O contrário é verdade para grupos atraentes indutivos. Eles estabilizam o ânion por serem grupos elétron deficientes ligados diretamente a centros carregados negativamente. No caso de fenolatos, grupos doadores desestabilizam a base, tornando o ácido conjugado mais fraco, e grupos atraentes estabilizam a base, tornando o ácido conjugado mais forte. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos e descobrir outros efeitos que atuam sobre a acidez e basicidade de compostos orgânicos.